jornalismo esportivo vai muito além da cobertura das partidas. No Jogo Aberto de hoje, nosso convidado é o repórter Caê Mota, que já acompanhou inúmeros campeonatos e até Copas do Mundo ao longo dos vários anos de carreira. Caê, boa tarde pra você. Caê, boa noite pra você, bem-vindo ao Troca de Passe. Caê, bem-vindo, que legal ter você aqui no News. Bom dia, Caê. Do meu lado, Caê Mota, repórter do Globoesporte.com. Fala, Caê, bem-vindo, meu velho. O Caê Mota cobre o dia a dia do Flamengo. Conversar com Caê Mota, repórter que tem jornalismo na veia. Caê, eu queria que você pudesse contar pra gente como surgiu essa sua vontade de seguir no jornalismo esportivo. Eu acho que, como boa parte dos repórteres esportivos, sou um atleta frustrado. Nunca tive a obstinação necessária para se tornar atleta. Cheguei a jogar futebol quando era mais moleque, futsal, natação, mas acho que isso para mim foi até importante para que eu valorizasse muito e respeitasse muito mais os atletas profissionais, por ver que é uma trajetória mesmo, onde você abre mão de muitas coisas muito cedo. E eu, sendo bem direto e objetivo, eu nunca quis abrir mão, até por ser de classe média, ter tido condição. Então, e foi essa minha escolha muito nesse sentido, assim, de tentar fazer com que a profissão me aproximasse desse mundo que para mim sempre foi muito lúdico, né? Em 2012 você esteve presente em Londres, né? Tanto nas Olimpíadas quanto cobrindo o campeão atual, né, da Champions daquele ano, Chelsea. Como foi essa experiência para você? O Pão do Rio foi o primeiro desses grandes eventos aqui que o Brasil sediou, e ali já teve uma abertura assim para freelancers e tudo mais. Eu venho para um contrato de 2 meses que já são quase 15 anos, né? Então acabou que aí as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, que eu fui contratado em 2007, aí em 2008 já virei setorista, cobri Flamengo em 2009, aquela campanha do Tri Carioca, o início da campanha do Brasileirão, do Hexa também, aí depois fui para o Fluminense, teve aquela arrancada do Fluminense que evitou rebaixamento, no outro ano foi campeão, aí não consegui ir para a Copa, mas fiquei no Brasil, fiz uma cobertura sobre o caso do Bruno, da prisão lá do Bruno, ganhei prêmio, foi super premiado, super elogiado por aquilo. No ano de 2011 já fiz cobertura do Fluminense de Libertadores e várias coisas. Então acabou que aquele checklist que de repente eu achava que ia durar muito tempo para eu cumpri muito rápido, e eu meio que olhei para o meu horizonte assim, e falei, cara, eu não quero esperar até 2018 para eu cobrir um grande evento fora do país, assim, né, cara? Sabia que a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil seria ali no estágio legal da minha maturação profissional, que eu estaria bem ali, então seria teoricamente mundiais e Olimpíadas que eu cobriria provavelmente se fosse em outros lugares. Então eu falei, cara, vou para Londres para tentar abrir esse mercado, assim. Eu morei em Londres por 14 meses, eu fiz somente um freela, que não foi para o Globo Esporte, foi um freela para Placar, e aquilo já me deu uma tranquilidade para poder morar lá, para trabalhar, para credenciamento, para uma série de coisas. E eu tive, mais uma vez, como eu falei ali, com o Fluminense, com o Flamengo, no lugar certo, na hora certa, de poder estar morando em Londres, quando o Chelsea foi campeão da Champions. Aquilo também foi uma baita experiência para mim, me abriu bastante mercado, contatos, foi o que me fez morar em Londres 3 meses a mais, porque como o Corinthians foi campeão da Libertadores e o Chelsea da Champions, o Mundial como produto para o Brasil ganha um outro peso, então eu fiquei lá para cobrir Chelsea, me permitiu que fosse ao Japão depois cobrir o Mundial e tudo mais, então acaba que eu fui para lá por conta da Olimpíada, mas o mercado do futebol ele é sempre o que torna tudo mais atrativo aqui para o Brasil, né? E paralelamente a isso foi a realização mesmo de um sonho de cobrir uma Olimpíada, mais do que cobrir uma Olimpíada, cobrir todo o processo pré-olímpico, né? Eu cheguei em Londres em novembro de 2011, então eu participei e cobri de todas as aberturas de arenas, eventos testes e tudo mais, passando pela Olimpíada em si e também pela Paralimpíada. Em 2012, falando de grandes eventos, você sai das Olimpíadas e cai em 2014 para cobrir a Argentina na Copa do Mundo no Brasil. Foi incrível, assim, foi uma Copa do Mundo que, para mim, eu tinha muita preocupação de que a Copa do Mundo durasse 7 jogos, né? Assim, é sempre aquela preocupação, porque você sabe que a partir do momento que o clube ou a seleção que você está cobrindo é eliminado ou perde, você acaba que volta para casa, né? Foi uma cobertura muito legal de se fazer, assim, muito desafiadora, né? Por ser um brasileiro cobrindo o dia a dia da seleção argentina. Eu lembro que a gente passou uma semana lá em Rosário, que é a terra do Messi, fez entrevistas super legais com o primeiro técnico do Messi, que descobriu o Messi, com parentes. Eu criei uma relação na época com o pai do Di Maria, por exemplo, que também é de Rosário. Se eu ficasse para uma cobertura de Argentina, com noticiário óbvio, por que você consumiria comigo e não com o Olé?
O Olé tem muito mais abertura, o Clarim, veículos de lá. Então, assim, entender um pouco o que você pode oferecer de diferencial, mas foi uma cobertura incrível e consegui que fosse uma cobertura de 7 jogos, como eu te falei, então acaba que eu lembro que o jogo para mim mais marcante foi o jogo da Bélgica, em Brasília, porque quando a Argentina vence a Bélgica, a minha Copa do Mundo já iria até o final, que era a minha maior preocupação. Então, fosse uma final no Maracanã, fosse um jogo de terceiro e quarto em Brasília, eu teria já 7 jogos para fazer a cobertura, acabou sendo a final do Maracanã, assim, que é uma baita experiência profissional. Depois, na Copa do Mundo de 2018, novamente cobri a seleção argentina, já numa outra situação, assim, tanto de cobertura quanto de possibilidade da seleção. Eu, daqui a 5, 10, 15 anos, falar para o meu filho que eu cobri mais de 20 jogos do Messi no estádio, que eu cobri o Messi em 2 Copas do Mundo, são coisas que, no momento, ali no dia a dia, você não deixa que isso te influencie, nem deve deixar. Acho que quando está numa zona mista, quando está numa coletiva, quando está numa partida, você não pode ter esse tipo de deslumbre, mas depois você pode parar e ver como um fato muito relevante, assim, você poder dizer que você viveu esse tipo de experiência com um jogador do tamanho do Messi, por exemplo. Então são coisas que foram muito legais, assim, de ter tido essa oportunidade e tal. O mercado esportivo, Caio, para muitos, está muito saturado. Eu queria saber sua opinião sobre isso e também as suas dicas por conta da sua experiência para os novos estudantes, para novos jornalistas esportivos também. Cara, eu confesso que essa é uma percepção que é bem subjetiva, eu acho, assim, cara. Eu diria que a gente, num passado não tão distante, já teve muito mais esse temor, assim, do mercado estar saturado, estrangulado, e o principal, cada vez menor, assim. Eu até dou muito como exemplo, acabamos de falar das coberturas de Copas do Mundo. Eu cobri a Argentina na Copa do Mundo de 2014 com uma equipe de 9 jornalistas para fazer para o Globoesporte.com, para o Sport TV e para a Globo. Depois, 4 anos depois, a gente foi para a Rússia apenas em 3 jornalistas para fazer a mesma cobertura, porque a tecnologia permitia isso com o passar do tempo. Eu hoje participo dos programas do Grupo Globo quase que diariamente no Sport TV. A gente tem o nosso podcast, o GE Fla. A gente está no Globoesporte.com diariamente, então acho que passa muito por isso. E quem soube se modernizar nesse caminho sempre vai ter um mercado aberto e principalmente aberto também por essa tecnologia. Então acho que vocês que estão começando, o principal para mim é que vocês se desenvolvam como profissionais, né? Agora, eu acho que hoje em dia, com essas novas mídias, novas tecnologias, assim, o mercado, você faz o seu próprio mercado. Só que também você precisa saber de que maneira que tu vai usar essa possibilidade. Caio, você cobre um dos grandes clubes do Brasil hoje, né? Um clube de massa como é o Flamengo. Eu queria que você pudesse comentar sobre essa corrida pela informação de um dos grandes clubes hoje. Não, cara, a gente costumava falar lá atrás, quando eu comecei a cobrir Flamengo em 2008, né, que o Flamengo é sempre calmo como Bagdá, né? O Flamengo é sempre movimentado, tem sempre notícia, e é impressionante realmente como o Flamengo é uma pós-graduação, um mestrado em setorismo, assim, né, que é esse trabalho do dia a dia, assim, porque é um clube, diria que único, assim, por tudo que ele impacta, né, pelo alcance que ele tem, pela visibilidade que ele te dá, pela responsabilidade que ele acaba trazendo junto, pressão e tudo mais, e, acima de tudo, por ser isso, cara. É um clube que eu já cobri o Flamengo fugindo de rebaixamento, já cobri o Flamengo numa final de Mundial de Clubes, cobri, assim, de todos os tipos possíveis, e é um clube que nunca tem tranquilidade no noticiário, né? É uma tempestade tão grande de informações e de notícias e de interesses o tempo inteiro, que ele acaba te dando essa percepção, assim, de como lidar com a informação diariamente, né? Então, até como exemplo, algumas matérias que a gente trouxe aí de bastidores do Rogério Ceni, do Domi e tudo mais, são matérias que foram construídas ao longo da passagem desses treinadores pelo Flamengo. A do Domi foi muito marcante, por exemplo. O episódio onde ele vira no treino de vídeo, ele fala para os jogadores: não vai ser sempre que vocês vão ganhar na sorte como ganharam contra o River. Aquilo chegou para mim 2 meses antes dele ser demitido. Só que aquilo, naquele momento, essa informação solta, ela é muito mais uma fofoca do que uma notícia. Mas ela, depois de um longo processo de apuração, com uma outra série de casos que acabam desenrolando num desgaste de relação dele com atletas e tudo mais e tal, ela compõe uma grande notícia. Mas ela é uma informação que, dependendo de como você solta, ela é muito irrelevante. A gente vai ter a possibilidade de ver o Caê Mota na tela do Plim Plim, cobrindo mais uma Copa do Mundo? Essa pergunta é de $1 milhão. A gente não sabe, aí a gente tem que esperar sair a lista. Geralmente sai 6 meses antes do grande evento, né? Mas
Gostaria muito de ir, trabalhei muito, tenho trabalhado muito nesses 4 anos já quase de ciclo para ir, mas é uma coisa que eu aprendi também com o passar do tempo, é que por mais clichê que seja, por mais que pareça papo de coach e tudo mais, mas que a trajetória que é o mais legal, né? Vamos dizer, por exemplo, nesse ciclo de Copa do Mundo aí, que eu cobri o 2019 do Flamengo, por exemplo, ou no ciclo da outra Copa do Mundo que eu acabei indo para a Rússia, que eu cobri a reconstrução da Chape em 2017, até que ponto um evento de um mês é mais importante do que você cobrir episódios históricos como esse, assim, né? Eu vou ser lembrado por muitos anos, não pela Copa do Mundo, vou ser lembrado por muitos anos por ter feito a cobertura da Chape, por ter feito a cobertura desse Flamengo que faz história. Então, assim, é um objetivo, sempre vai ser um objetivo, porque eu acho que é importante você ter isso no seu norte, ter isso como meta lá. Quero muito ir, e trabalho muito para isso todos os dias, porque, quem não quer estar, né? Caio, agradecer muito sua participação e deixar esse momento para você também divulgar as suas redes sociais para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Então, não tem muito mistério, minhas redes sociais todas são @CaioMota. Lembrando também que é um espaço muito mais para a gente ter essa proximidade, ter essa troca, porque eu trabalho para o Grupo Globo, trabalho para o Globo Esporte, então não espere nas minhas redes sociais notícias em primeira mão, tudo que eu for publicar é primeiro no Globo Esporte, mas acho que esse espaço ele é muito importante para sentir, para ter essa proximidade, para ter esse contato, ter esse tipo de troca com vocês. Lá atrás, muita gente me ajudou e eu estou aqui também para estender a mão para vocês que estão começando, que é uma profissão que é cansativa, o mercado é complicado, como a gente já falou, mas vale muito a pena. Eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi e é isso. Muito obrigado, Caio, pela sua participação. E se você que está aqui no YouTube ficou interessado nesse e em outros conteúdos também, siga nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e aqui também no YouTube. Obrigado, Caio, pela sua participação e até os próximos programas.